Amém, meus irmãos, que essas canções, que esses hinos que acabamos de cantar, nos dê a coragem de mantermos a nossa fé naquele que pode nos dar a vitória, que é Cristo Jesus, o único que pode nos conceder a vitória. Meus irmãos, nós vamos agora passar para o momento da palavra, e os irmãos aqui da ICEOP, da Igreja Cristã Evangélica de Oeiras, que pegaram o seu material, é o estudo quarto domingo, tá? Famílias fortes na Bíblia, a família de Lídia, tá? O estudo 3, tá bom? Você que tem seu material em casa, pegue o seu material e vamos estudar a palavra de Deus juntos. E o texto dessa noite, meus irmãos, é em Atos, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. Atos 16, versículo 14 e versículo 15, que fala de Lídia e de sua família. Vamos tirar lições preciosas para nós na vida de Lídia e da sua família, para as nossas famílias, Atos 16, versículo 14 e versículo 15. Não deixe de pegar sua Bíblia, tá, meus irmãos, aí na sua casa. E vamos estudar lá junto, tá? Para ver se aquilo que eu estou falando de fato está na Bíblia, tá bom? Atos 16, versículo 14 e 15 diz assim, meus irmãos: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, pela sua palavra. Nós já vimos 3 famílias no decorrer do nosso estudo. Vimos a família de Abraão. Na semana passada vimos a família de Áquila e Priscila. E hoje nós vamos ver a família de Lídia, essa serva que aparece aqui na viagem missionária do apóstolo Paulo à cidade de Filipe. Então, meus irmãos, hoje a nossa jornada, falando de famílias que foram usadas, foram instrumentos de Deus ali no início da igreja. A Lídia, junto com a sua família, faz parte dessas famílias. Ela morava nessa cidade chamada Filipos, uma província romana que era localizada no contexto europeu, foi a primeira igreja fundada na Europa, ali no primeiro século pelo apóstolo Paulo. E essa mulher foi usada por Deus para iniciar essa igreja ali na cidade de Filipos, na qual se tornou uma igreja forte, uma igreja compromissada com o reino. O apóstolo Paulo escreve uma carta a essa igreja, a carta de Filipenses, na prisão, demonstrando a sua alegria de ver uma igreja andando fielmente e entendendo a sua missão no contexto onde ela estava inserido. Então, essa mulher morava ali, ela era vendedora, o texto diz aí que ela era vendedora de púrpura e que era uma mulher temente a Deus. Mas nessa noite, meus irmãos, nós vamos ver nesses 2 versículos marcas na vida dessa mulher e na vida da sua família, que vão ser fundamentais para a nossa família e que vão impactar a vida da nossa família se nós imitarmos o exemplo dela. Então, a primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos na vida de Lídia e da sua família é que famílias fortes servem e adoram a Deus em seus contextos sociais. Então você percebe aí no versículo 14 que essa mulher era vendedora de púrpura, esse material, essa púrpura, ele era um material muito caro, que era vendido para a classe alta. Era uma tintura muito valiosa, que era especificamente vendida para a classe alta, para os ricos da cidade.
aqueles que não tinham aquisição, aqueles que não tinham recursos financeiros, não... Será que é a internet? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro ponto que nós aprendemos é esse, que famílias fortes servem e adoram a Deus em seus contextos sociais na qual elas estão inseridas. Então, embora ela lidando e trabalhando com a classe alta da cidade, com os ricos, isso não corrompeu o seu coração, ao ponto de Lídia ser reconhecida como uma mulher temente a Deus, como uma mulher que honra a Deus. E Deus, Ele está interessado, meus irmãos, em salvar todos, não importando classe social, ricos e pobres, necessitados e os abastados, aqueles que têm de sobra. Deus está interessado em salvar essas pessoas. O quão bom seria, meus irmãos, que aqueles crentes que têm uma condição melhor, que foram abençoados de forma graciosa por Deus, com bens materiais, que bom seria se eles entendessem o seu papel diante do Evangelho, de evangelizar aqueles amigos que também fazem parte da mesma classe social deles, na qual outras pessoas não têm acesso a eles. Que bom seria que esses irmãos fossem de fato instrumentos de Deus para falar do Evangelho a essas pessoas, para anunciar o reino para essas pessoas, para serem reconhecidas como de fato pessoas que temem a Deus, embora lidando numa classe muito perigosa, numa classe onde as tentações elas se tornam mais intensas e mais perigosas para desviar o nosso olhar. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Timóteo do amor ao dinheiro, né? O que é pecado não é ter bens materiais, o que é pecado é você amar os bens materiais, né? E é perigoso o coração do homem se deixar levar por esses bens materiais. É muito mais fácil, meus irmãos, nós lidarmos com o fracasso, com as frustrações, do que lidarmos com o poder, com o sucesso e com a prosperidade. E que bom seria se esses irmãos nossos em Cristo Jesus entendessem a sua responsabilidade no reino e fossem anunciar o Evangelho para aquelas outras pessoas que ainda não conhecem a Deus, da mesma classe social deles. E assim nós vemos Lídia, embora lidando com a classe social alta da sua época, ela foi uma mulher reconhecida como uma mulher que teme a Deus. Ela não se deixou ser usada pelo dinheiro, ela usou os bens e deixou ser usada por Deus. Deus usou ela ali na sua época para ser reconhecida como uma mulher temente a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos é essa: famílias fortes servem e adoram a Deus em seus contextos sociais. Onde Deus lhe colocou? Meus irmãos, perdão que está tendo um probleminha aqui no celular. Os irmãos estão conseguindo nos acompanhar bem aí? Estão conseguindo? Só dá um ok aí. Então temos um probleminha aqui na parte do celular que está transmitindo. Se os irmãos estiverem nos acompanhando bem aí, só dê um ok aí para nós, tá bom? Então vamos lá. Segundo ponto, a segunda lição para nós é que famílias fortes são sensíveis à voz de Deus, conforme o texto diz aí, que Deus abriu o seu coração para atender as coisas que o apóstolo Paulo falava, ensinava a ela. Então, meus irmãos, entender que o nosso coração, a nossa vida, ela precisa estar sensível. Lídia mostra uma sensibilidade espiritual. Lídia mostra que ela está atenta para identificar aqueles que são enviados de Deus. Ela percebe que o apóstolo Paulo é um mensageiro de Deus. Ela está sensível espiritualmente para entender aquilo que Deus quer ensinar para ela naquele momento. Então, em nossas famílias, em nossa casa, nós precisamos cultivar essa sensibilidade. Ouvirmos a voz de Deus, identificarmos, reconhecermos a voz de Deus, meus irmãos. E no mundo
na qual nós estamos vivendo, nós podemos confundir a voz de Deus com muitas coisas, meus irmãos. João Calvino disse uma coisa interessante, né? Quando nós não lemos a Bíblia, nós confundimos a voz de Deus, nós confundimos a voz dos hereges com a voz de Deus. Então, quando nós não lemos as Escrituras, nós achamos que qualquer coisa que toque o nosso coração é a voz de Deus. E não é, né? E não é. Nós precisamos estar sensíveis para reconhecer a voz de Deus para com a nossa vida. E para isso nós precisamos o quê? Ler a Bíblia. A Deus, porque ela sabia, ela entendia, ela lia o Antigo Testamento na sua época, né? Só tinha um Antigo Testamento. Então ela era temente a Deus, sensível à voz de Deus, estava pronta para ouvir o ensinamento do apóstolo Paulo diante daquilo que ela conhecia do Antigo Testamento, que a colocava na categoria de uma mulher temente a Deus. Então nós precisamos nos deleitar nas Escrituras para que nós não venhamos confundir a voz de Deus na boca dos hereges, na boca de pessoas que não estão compromissadas com Deus, nem com a sua palavra, e que só querem impressionar as pessoas. Para isso, para estarmos sensíveis à voz de Deus, precisamos ler as Escrituras Sagradas, para identificar se aquelas pessoas que estão anunciando algo são de Deus ou não. Lídia entendeu que o apóstolo Paulo era de Deus, e que ela prestou atenção naquilo que o apóstolo Paulo estava falando a ela. Ela estava sensível à voz de Deus, tanto que o texto diz aí que foi o Senhor que abriu o coração dela. Foi o Senhor que estava falando com ela. Então, o apóstolo Paulo, ele só era um instrumento de Deus, né? Mas ela percebia que aquilo que o apóstolo Paulo estava falando vinha de Deus, porque ela estava sensível à voz de Deus. Então, famílias fortes, meus irmãos, elas estão sensíveis à voz de Deus. Precisamos cultivar na nossa família um ambiente espiritual, um ambiente onde Deus seja louvado, seja glorificado. Precisamos, meus irmãos, fazer da nossa família um espaço de santidade, um espaço da prática da leitura da palavra e da oração. Precisamos fazer disso, de ter na nossa casa, na nossa família, um tempo de leitura, um tempo de oração juntos, como família, para que venhamos estar sensível à voz de Deus. Então, meus irmãos, essa é a segunda lição que nós aprendemos. Famílias fortes estão sensíveis à voz de Deus. Terceira lição, meus irmãos, que nós aprendemos com a vida de Lídia, é que famílias fortes ganham seus amigos, ganham os demais parentes para Cristo. Veja o versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos jogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Então, você percebe aí no texto que Lídia foi batizada, ela entendeu o evangelho salvador de Jesus Cristo, e automaticamente o que ela fez? Ela evangelizou a sua casa, evangelizou os seus parentes, né? Os que estavam ali com ela, e também creram no Senhor Jesus, e foram batizados junto com ela. Então perceba aí, meus irmãos, que famílias fortes, elas ganham seus demais parentes para Cristo, né? Deus me salvou no meio da minha família. Por que Deus me salvou? Será que Deus me achou mais atraente que os demais? Lógico que não, meus irmãos. Deus me salvou para me ser bênção para minhas famílias, para me evangelizar aqueles que ainda não são deles. E Lídia entendeu isso rapidamente. O apóstolo Paulo evangelizou ela estava sensível à voz de Deus, ela creu no Senhor Jesus Cristo, automaticamente ela foi anunciar para a sua família, e no dia do seu batismo, os familiares dela também foram batizados. Então, o impacto foi o anúncio do evangelho para Lídia, ao ponto de ela dizer: olha, eu não quero isso só para mim, eu não quero essa salvação só para mim, eu quero também para os demais. Meus irmãos, o que é triste não é ver um jovem morrer. É triste, mas isso não é o demais triste. O que é triste é ver um jovem morrer sem Cristo. Isso que é o demais. Isso que é o que é triste. É você saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Se você é crente em Cristo Jesus
e tem alguém na sua família que não é crente, se ele morrer, ele vai para um lugar diferente do seu. Você que é crente em Cristo, você vai para a glória junto com Cristo. Ele que morreu sem Cristo, ele vai para o julgamento eterno. Então o que é mais triste é isso, saber que eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Então, meus irmãos, entenda a profundidade disso. Se tem alguém na sua família que não é crente, anuncie Cristo para ele. Porque se ele morrer, não adianta mais chorar, não adianta mais se lamentar, não adianta fazer a última homenagem, porque nunca mais você vai ver ele. Se você nunca falou de Cristo para ele, então fale, anuncie, né? Não perca as oportunidades. Se ele não quiser crer, aí o problema já é dele. Você fez a sua parte. Anuncie a Cristo enquanto ainda é tempo. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Então, quando tiver vida, não deixe de anunciar. Então, famílias fortes, elas ganham os demais parentes. Quem é o seu parente que é incrédulo hoje? Quem é o seu parente que ainda não crê no Senhor? Cristo para ele. Anuncie Cristo para ele, para que você de fato entenda o evangelho que um dia mudou a sua vida e você não queira só para ti. Às vezes nós somos muito egoístas em relação a isso, né? Nós queremos só o evangelho para nós. Ele mudou a nossa vida, ele me salvou, então eu só quero só para mim. Não faça isso, meus irmãos. Anuncie o evangelho que um dia ele salvou, um dia ele transformou, mudou a sua vida, ele deu a perspectiva da glória eterna no Senhor Jesus Cristo. Então anuncie para os outros, para aqueles na qual você ama, estão perto de você. Então, famílias fortes ganham seus demais parentes para Cristo. E por último, a última lição para nós, que famílias fortes apoiam aqueles que são usados por Deus em suas necessidades. O finalzinho do versículo 15 diz que ela pediu, né? Ela diz, julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então ela acolheu nesse momento Paulo, Silas e Timóteo, esses 3 missionários na sua casa e o ajuda nas suas necessidades. Ela se torna ali uma mantenedora desses homens de Deus que estão ali plantando uma igreja que vai servir para a expansão do evangelho ali naquela cidade. Através de Lídia, essa igreja se tornou forte. Essa igreja se tornou temente a Deus. Essa igreja se tornou fiel a Deus através de Lídia e da sua família. Então, meus irmãos, famílias fortes de Deus para a expansão do reino. Daqueles que vão aonde nós não podemos ir. Aonde nós somos impossibilitados de ir, mas podemos chegar através das nossas orações, através das nossas contribuições. Nós podemos chegar, nós podemos ajudá-los. Nesse momento de pandemia, meus irmãos, lembrar dos nossos irmãos missionários, que estão isolados, mas que carecem das nossas contribuições, carecem do nosso investimento, das nossas orações. Lembrar deles, pedir a Deus que nos oriente de como família de Deus, como família dele, como podemos abençoar diretamente os pastores e os missionários. Como podemos nos enganjar na vida deles, ao ponto de a vida deles fazer também parte das nossas orações, das nossas preocupações. Nós devemos pedir a Deus como a nossa família pode se enganjar nisso. E ensinar para os nossos filhos a amarem fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a bênção da contribuição. A bênção de abençoar o reino através daquilo que Deus tem dado a eles. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E precisamos, meus irmãos, entender que nós estamos dentro da missão. Embora nós não estamos indo como essas pessoas que foram chamadas por Deus para ir, embora nós não estamos indo, mas nós fazemos parte da missão. Quando Deus manda nós irmos e pregarmos o evangelho, Ele está dizendo para todo crente. Ele não está dizendo somente para pessoas específicas. Então, se eu não posso ir para outro estado, para outro município, eu posso estar participando dessa missão através da oração e da contribuição. Mas tem o meu vizinho, que não é crente. Tem o meu parente, que não é crente. Eu posso também me enganjar nessa missão dessa forma. Então, entendermos isso dentro desse propósito de Deus para as famílias fortes.
Então, meus irmãos, nessa noite, eu e você aprendemos que famílias fortes, elas adoram a Deus no contexto na qual elas estão inseridas. Onde Deus lhe colocou, Deus quer que você seja temente a Deus, um instrumento de Deus para ser usado, para impactar a vida daqueles que estão ao seu redor. Você tem sido reconhecido como uma pessoa temente a Deus, aonde você está inserido? Famílias fortes, elas são sensíveis à voz de Deus, identificar aqueles que vêm da parte de Deus, na leitura bíblica, identificar quem são os hereges e quem são aqueles que falam da parte de Deus. Famílias fortes, elas ganham seus demais parentes para Cristo. Assim como o Evangelho mudou a vida dela, ela quer mudar também, através do anúncio do Evangelho, a vida dos seus demais parentes. Famílias fortes também, meus irmãos, elas apoiam aqueles que estão sendo usados por Deus na transmissão do Evangelho, aonde nós não podemos chegar, aonde nós não podemos ir. Assim são famílias fortes. A aplicação, meus irmãos, para nós. Lídia foi a primeira convertida num contexto europeu e foi um instrumento precioso nas mãos de Deus, aonde ela estava inserida. Mesmo estando no contexto da nobre, da classe alta, ela não deixou seu coração ser corrompido e foi um instrumento de Deus aonde estava inserida. A igreja primitiva, meus irmãos, ela foi expandida através de Lídia e de sua família. Que o reino de Deus seja também expandido através da minha família, através da sua família. Não somente ela, meus irmãos, mas toda a família, todas as nossas famílias, elas podem ser sim um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus quer usar a sua família, assim como Ele usou Lídia e sua família, Deus quer também usar a sua família. Que Deus, meus irmãos, dê famílias para nossas igrejas, para a nossa igreja, como Lídia e sua família. Que sejam geradas e brotadas no meio da nossa igreja, famílias assim como foi a família de Lídia. Que as nossas famílias entendam a sua responsabilidade no reino e vivam esse reino para a glória dele. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Obrigado pelo privilégio de transmitir a Tua palavra para aqueles na qual nunca vieram na Tua casa, na Tua igreja. Obrigado, Senhor. Que essa palavra que foi pregada nesse momento venha de encontro a eles e que todos nós, como famílias do Senhor, venhamos entender a nossa responsabilidade no reino, de sermos bênção, Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, de adorarmos o Senhor no meio onde nós estamos inseridos, no contexto onde estamos inseridos. O Senhor nos deu uma profissão, essa profissão que o Senhor nos deu é para ser bênção, que nós venhamos ser reconhecidos como pessoas que temem o Senhor. Nos ajude a estar sensível à Tua voz, a identificar, Senhor, a Tua voz no meio de inúmeras meias verdades que são ditas por aí. Que o Senhor nos ajude a identificarmos a Tua voz. Que o Senhor também, Pai, nos ajude a anunciarmos o Evangelho do Senhor para os nossos parentes, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nos ajude, Pai. Que o Senhor também, Pai, nos ajude a fazermos parte da grande missão do Senhor, que o Senhor está realizando no mundo todo. Nos ajude, Pai, a apoiar os missionários, pastores, através da oração, através da contribuição, para a expansão do Teu reino e para a glória do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesse momento. Que o Senhor faça da nossa família uma família igual à família de Lídia, uma família temente ao Senhor e que quer fazer parte da grande missão que o Senhor está realizando no mundo todo. A missão de salvação, de redenção, de revelação aos corações pecaminosos e transformando, Pai, essas pessoas em filhos do Senhor, em servos do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender essa missão e sermos instrumento do Senhor, aonde quer que nós estejamos, Pai. Obrigado, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Meus irmãos, chamar a equipe de música aqui na frente, nós vamos